sempre, né, que nós temos que buscar na intimidade dos nossos corações o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o nosso Mestre Jesus. Os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, os nossos irmãos bons espíritos amigos. Imensa gratidão por todas as oportunidades benditas que Jesus tem concedido a nossas vidas, por estarmos reencarnados, pelo ambiente reencarnatório que temos, pela família que temos, enfim, a imensa gratidão, porque estamos na maior oportunidade dos nossos espíritos imortais, reencarnados num momento grandioso de renovação, de transformação da nossa escola planetária, do momento grandioso de transformação na intimidade dos nossos corações. Ó Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos pelos fios dos nossos pensamentos e pelas vibrações dos nossos corações, a rogar-lhe ajuda, amparo e auxílio na nossa caminhada da construção do reino divino em nossos corações. Senhor, que através dos seus exemplos, das suas recomendações, seus ensinamentos, do seu amor, possa ajudar-nos a cada um. Possa Jesus abrigar os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos a cada dia sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos para que sejamos instrumento do seu amor, a levar o auxílio, o amparo, a assistência, a bondade, a compreensão, a tolerância a todos que, de alguma forma, aqui por um segundo, estiveram ao nosso lado e sentiram através da nossa atmosfera psíquica as suas vibrações de acolhimento e amor. Ajuda-nos, Jesus, nesse caminho da implantação do reino divino, do amor, da paz, da alegria, da felicidade e da luz na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Como sempre fazemos, né? O nosso alimento, os nossos corações, né? O nosso evangelho, segundo nossa doutrina espírita de amor, de paz e de luz. E o nosso evangelho de hoje é o capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Meus amados, quanta reflexão temos que fazer
Assim como em todos os capítulos do Evangelho, né? Especialmente esse, que cada um, na intimidade do coração, se observe. Será que nós já somos mansos? Será que nós já somos pacíficos e pacificadores? Esse capítulo, bom, como todos os outros, né? Antes da gente fazer a leitura aqui, vou fazer alguns comentários. Possamos nos entregar melhor nesse ensinamento, né? Paradigma, maior marco da evolução espiritual, que são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Se nós olharmos ao longo dos milênios, aí há mais de 2000 anos, nós, nessa procura imensa, termos, né, a procura de ser mansos e pacíficos, né? Até muito tarde, Jesus, quando aqui esteve conosco, nos últimos instantes, e conosco, os apóstolos estavam com ele, espíritos que conviveu com ele por vários anos, e por atitude como lei divina, e ainda como nós hoje, no século XXI, 2000 anos depois, achando que a violência resolve as coisas. E Pedro, então, pega a espada e agride o soldado, arrancando-lhe a orelha. Jesus, com seu amor e a sua energia, diz: Pedro, embanha a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus retornando, deixando seu corpo e retornando, já desencarnado, começamos nós novamente com a falta do entendimento que a mansuetude, a afabilidade, a doçura, a paciência é lei divina. E se nós olharmos o quanto dói na nossa intimidade, se nós passarmos em breve retrospectiva no passado nosso, nós aqui que estamos reunidos, fizemos parte, juntos, observando, quando nós observamos a noite de São Bartolomeu, quando observamos as cruzadas, quando nós observamos a Inquisição, como tem sido difícil esse aprendizado dessa lei divina de ser manso e pacífico. E ainda na nossa intimidade, mesmo para nós nessa encarnação, atitudes de sermos rudes, de sermos autoritários, de sermos intransigentes. Então, meus amados, como tem sido difícil a reflexão sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, leituras e reflexões do nosso capítulo de hoje. Tem sido difícil. Essa, digamos assim, essa bem-aventurança foi tão esquecida e parece que ainda não conseguimos dar o valor dessa compreensão. Então tem injúrias e violências. Dentro das instruções dos Espíritos tem a afabilidade e a doçura, a paciência
a obediência e a resignação e a cólera. Bom, como sempre nós vimos lá no primeiro capítulo do Evangelho, né, que Jesus não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento às leis divinas do amor. Então, o Kardec, na sua sabedoria, amor, pegou aqui o Evangelho de Mateus, da Bíblia, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Só esse primeiro item não é possuir a terra em termos de propriedade no nome. Aqui Jesus vem falar do mundo ditoso, dessa escola onde seria que nós são para nós permanecermos. Essa terra é generada, terra ditoso, somente os brandos é que poderão habitar essa escola planetária quando ela já tiver. Segundo item, bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Então, o que vem a ser? São chamados filhos de Deus. A expressão na época lá do hebraico é muito profunda. Podemos ter que, à medida em que nós vamos espíritos divinos, divino da perfeição como espírito em nossas consciências, simples e ignorantes, e que iríamos caminhando aos milênios, aos bilhões de anos, para ir a cada dia entrando em sintonia com o código divino que temos através das nossas ações, e que então ser chamado filho de Deus já é alguém que tem sintonia com as virtudes do Criador. Por isso é que ele disse que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando alguém, porque são expressões, filhos da luz, filhos de Deus, que já atingiram o nível de amor e de sabedoria, né? Que compartilha com as virtudes e o amor infinito de Deus, nosso Pai. E agora vem aqui para nós refletirmos, né? Nosso dia a dia de hoje. Vamos ver como é que nós estamos em relação ao item 3 aqui. Então, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Bom, o que nós podemos trazer hoje para a nossa intimidade? Esse esclarecimento. Naquele nível de evolução, nós lá, da primeira revelação com Moisés, né, já foi um grande avanço quando ele falou que deveria ser dente por dente, olho por olho. Já foi um grande avanço quando ele falou que alguém que matasse deveria ser condenado. E Jesus, então, vem trazer a mais profundo exemplo da lei divina. Quando ele falou, mas eu vou estender que aquele que falar mal, que for descortês, que for mal educado, que for truculento, que for grosseiro, mesmo que não mate, que não dê facada, que não põe na guilhotina, porque nós já tínhamos caminhado. E agora, no século XXI, da renovação da intimidade dos nossos corações, no período de início de regeneração para o planeta ditoso que nós estamos, como é que está na nossa intimidade esses nossos sentimentos? Ainda publicamos nas redes sociais, ainda escrevemos, ainda sentimos e qualificamos os nossos irmãos, dirigentes ou não, administrativos, políticos ou não, como tem sido o nosso tratamento.
que tem alimentado os nossos corações? Temos tido compreensão, tolerância e paciência com cada um em cada lugar que se encontra? Porque, perdoe-me, né? Seria uma falta de senso nossa querer que todos, inclusive os nossos dirigentes, fizessem as coisas como nós achamos que tem que ser feito. Agora, a nossa parte é a compreensão e a tolerância e ajudá-los a fazer o que eles estão fazendo onde eles estão. E para que eu possa ajudar, eu tenho que fazer aonde eu estou. E aí, continuando então, vamos ler o item 4. Por essas máximas, né, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. É lei divina. Moderação, mansuetude, afabilidade, paciência é uma lei. E aí ele continua: condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Quer dizer que os meus vizinhos, os meus administradores, desde do mais cargo remoto, não são nossos semelhantes? Como tem sido a nossa tratativa para com eles? Sendo raca entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. Pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Temos visto muito aí nas redes sociais alguém chamando um dos nossos irmãos de loucos. Evidente se torna aqui, como em toda circunstância, intenção agrava ou atenua a falta. Em que pode uma simples palavra revestir-se de verdade severa a reprovação? A ofensiva exprime um sentimento contrário do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens, entre eles a concórdia é que constitui um golpe inserido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém ódio e animosidade, que pôs a humanidade para com Deus e para com o próximo. É a lei. Tira um pouquinho já nesse parágrafo aqui. Lembrando sempre nosso modelo de Jesus, que precisamos nós sermos felizes agora no planeta Terra, ainda com a escola de provas, expiações e reparações. Jesus foi claríssimo, dizendo a primeira lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que está isso na nossa intimidade? E amar ao próximo como a ti mesmo. E foi colocando dessa forma que vamos fazer então algumas reflexões, né? Porque ainda a grande maioria de nós, ou quase todos nós, e eu me incluo, que muitas vezes ainda vem em nossa intimidade, em nossos sentimentos, que a violência resolve as coisas. Né? E muitas vezes, né, a gente não pode ser ingênuo, que às vezes a violência resolve sim as coisas. Só que resolve mal e por pouco tempo. Pensem bem sobre isso. Quantas vezes o ímpeto, ainda que nós carregamos, queremos resolver ou achando que a violência resolve. Resolve provisoriamente mal e por pouco tempo. Agora, a bondade, a mansuetude, a paz, ela é demorada. E os efeitos
E a construção desse sentimento na nossa intimidade serão por milênios. Assim como na própria natureza, se nós observarmos, existe ciclos que tudo é mantido pelas leis divinas. Existem os ciclos, os tempos, a sequência da evolução ao longo dos milênios. Se nós observarmos na natureza, se eu plantar uma semente de alface, talvez em 22 dias eu já consigo colher a folha. Mas se eu plantar um grão de café, talvez eu vou gastar 5 anos para tomar a primeira xícara daquele grão que eu plantei. E se eu plantar uma tâmara, talvez eu nem consiga colher, porque demorará talvez 50 anos para produzir o fruto. Por isso é que ainda nós sabemos dessas coisas, mas ainda não conseguimos senti-las em nossos corações. Não fazem parte ainda da nossa vivência a mansuetude, a afabilidade, a doçura, a paciência. E como é difícil compreender, porque Jesus foi o exemplo da mansuetude, da bondade, da doçura e da afabilidade. E permite aqui uma reflexão, uma abertura de parênteses, né? Que não sei se todos já leram o livro Paulo e Estevão, onde esse grande apóstolo de Jesus, que foi e que é ainda Paulo de Tarso, mas no seu início aqui, na época da experiência dele aqui reencarnado como Saulo, Estevão, na Casa do Caminho, estava lá fazendo as suas pregações, e Paulo de Tarso, que na época ainda Saulo, ficou muito incomodado e achou que era uma afronta a Moisés. Estevão vim falar de Jesus. E um dia, na Casa do Caminho, Saulo de Tarso apontou o dedo para Estevão e disse: escuta, você quer que nós seguimos esse Nazareno que não teve poder nem para se proteger e nem para descer da cruz? Você quer que nós seguimos esse que não teve recursos para defendê-lo? É esse o modelo que você quer que nós seguimos? E a resposta de Estevão, tanto aí na Casa do Caminho, como no dia do julgamento no Sinédrio, a qual ele foi apedrejado, foi a seguinte: e o que você esperava então do rei? Você esperava que ele viesse numa biga, com 1000 soldados atrás, sendo que essa biga no primeiro buraco poderia cair e tombar? É esse o poder? É esse tipo de poder que vocês esperam? Vocês não esperam o poder da mansuetude e da bondade? Ou você queria que viesse um rei com centenas de milhares de soldados, em que hoje esse general, esse rei poderoso, estaria atrás dele com milhares de soldados para subjugar, sendo que amanhã ele poderia morrer por um infarto? É esse tipo de poder que vocês acham que Jesus veio transmitir? E até hoje nós temos essa dificuldade. Perdoa-me, mas abrindo paralelo, Chico Xavier, Humberto de Campos, são espíritos iluminados, prepostos de Jesus, falaram e garantiram que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E aí, quantos às vezes me criticam e me julgam quando eu tenho oportunidade de falar alguma coisa nesse aspecto? Que pátria do Evangelho é essa? Que não tem um exército que nos sobrepõe sobre nenhum país do mundo? Que pátria do Evangelho é essa que vocês querem construir? Olha a dificuldade que nós estamos. Porque a pátria do Evangelho é essa que hoje ela já alimenta 3/4 da população do planeta Terra. É essa a pátria do Evangelho. É a pátria do amor. É a pátria de ser pacífico. Não é poder para subjugar, para colocar.
É isso aqui, o nosso capítulo de hoje. A mansetude, a bondade, a compreensão, a tolerância. Mas, amados, isso é cada um vai ter que fazer onde está. Onde estou, o que eu faço? Qual é a minha tratativa com todos que aproximam de mim? Quem se aproxima de mim, que entra na minha atmosfera psíquica, sente o quê? Mansetude, bondade, compreensão, doçura, afabilidade. Porque a pátria do Evangelho é pátria de amor. É pátria que Jesus espera que nós amemos a todos que estão convivendo conosco agora. É ter sentimento de amor. Para onde nós formos, nós sermos instrumentos de incentivo e de bondade. Como é que nós podemos ajudar o nosso país, que tem um compromisso de ser a pátria do Evangelho e que é o coração do mundo? É sobrepondo com guerras, com julgamentos, com separações, com divisões? Oh, meus amados, como é duro esse capítulo para todos nós. Perdoe-me, né? Mas me lembrei agora aqui, se vocês permitem, acredito que todo mundo conheça. Inclusive para todos os pais e mães, né? Um exemplo grandioso de um espírito que nós podemos chamar de manso, que foi Mahatma Gandhi. Não sei se vocês sabem, né? Que teve uma vez que um neto dele veio fazer uma palestra aqui no Brasil. Eu não me lembro se foi em 2015, eu não me lembro mais. Mas me encantou muito e tocou muito profundamente. Se todos já conhecem, perdoe, mas eu vou falar novamente, falando sobre a mansetude, a bondade, a afabilidade. Esse neto do Mahatma Gandhi, então, contou de um fato que ocorreu, né? Que eles moravam praticamente tudo junto, as famílias, e a mãe dele é que era filha do Gandhi. Então, ele era neto do Mahatma Gandhi. E ele falou que quando ele estava com uns 9 anos de idade, mais ou menos, ele fez, como espírito ainda aí envolvido nas vibrações do amor, do acolhimento dessa oportunidade, e trazendo as vibrações, as energias para serem modificadas, ele teve uma atitude de muita rebeldia e de muita maldade. Então ele fala, né, eu era muito travesso. E reuniu-se lá numa hora até logo após a refeição, o avô, a avó, né, o pai dele, a mãe dele, e ele tinha para com o avô um amor, uma gratidão imensa, porque o avô era bondoso, dócil, amável. E aí o avô pegou, comentou da atitude que ele teve, né? E aí ele falou que se sentiu constrangido e perguntou para o avô, avô, mas então, qual vai ser o meu castigo? Aí Mahatma Gandhi, né? Olhou para ele, envolveu nas vibrações amorosas dele e disse, não, meu neto. O castigo não é para você. O castigo é para mim que não fui capaz de fazer germinar o que já existe aí no seu coração. A bondade, a doçura, a alegria e a compreensão. Eu é que mereço o castigo, porque eu não consegui envolver você suficientemente. E o castigo para mim, meu neto, vai ser 15 dias sem me alimentar. Bom, e aí o neto fala, ele falou até emotivo, né? Que quando passou uma semana, que ele viu o amor, o vô, que ele tinha extremado o amor, passando fome pela ação dele, ele foi e falou, vô, por favor, vô, não faça isso. Nunca mais eu farei e tomarei uma atitude dessa forma. O que ele fez com o neto? Ele castigou, pôs de castigo, bateu. Imaginem, pais e mães,
que estão agora tendo a oportunidade de estar em contato com esse esclarecimento dessa doutrina de amor e de paz e de luz. O que tem feito? Que mansuetude, que bondade, que tolerância, que paciência tem tido com os espíritos que estão nos seus lares? Vocês já imaginaram o componente vibratório e a dificuldade para recuperar o dia que o pai grita com o filho dentro do lar? Vocês já imaginaram o quanto estamos fora da lei quando somos ásperos, somos grosseiros, somos intolerantes? Não estou falando, não bateu, não pôs na guilhotina, não deu facada, não fez nada disso. Mas quanto na nossa intimidade ainda essa passividade, essa doçura, essa afabilidade ainda vai estar distante das nossas ações? Oh, meus amados, que trabalho árduo, porque é lei divina. A lei da doçura, da afabilidade, da bondade. Então, continuando, a paciência. Porque tudo começa na paciência, né? Então, o item 7 do Evangelho é a paciência. E aí, como temos estudado esses domingos, é a bem-aventurança, já começa de novo. Ó, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como é que está o planeta Terra agora? Como é que têm sido as reflexões? Então, nós compreendemos que é uma bênção? Nós estamos compreendendo a grandiosa oportunidade, a maior oportunidade para os nossos espíritos imortais dos bilhões de anos que já vivemos, é agora. Não vos afligeis, pois quando sofrerdes, antes bem dizei, de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes, é lei. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada e exemplificada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Amados, perdoem-me, porque talvez eu não consiga transmitir a profundidade que é para a nossa reflexão esse último período. Como tem sido a nossa paciência, o nosso amor, a nossa dedicação àqueles que fazem parte diretamente do nosso ciclo reencarnatório, a nossa família consanguínea. De perdoarmos aos irmãos que nós é que temos débitos para com eles. E que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, com seu infinito amor, nos colocou como parentes consanguíneos. Para ser instrumento de testar a nossa paciência. Por quê? Ainda misturamos, né, a caridade de doar coisas materiais. É claro que ajuda e serve. Quem que vai questionar que quem está com sede você dá um copo de água? Você não ajudou? Quem que vai questionar que o que está faminto você dá o prato de comida? Lógico que você ajudou. Quem está com frio que você dou o cobertor, é claro que você ajudou. Mas se você observar bem, você só deu daquilo que é transitório. Mas, e olhar nos olhos
as vibrações amorosas do coração, os que convivem contigo e aqueles irmãos que ficam na sua oportunidade reencarnatória de aprendizado. Porque, perdoe-me, talvez pareça que aos nossos olhos estão cheios de injustiças, mas não existe ninguém injustiçado. Isso é a lei divina. Mas como eu olho no olhar daquele que vem no farol e me pede alguma coisa? Como que eu atendo aquele que aperta a campainha pedindo alguma coisa? Porque eu posso doar além da moeda no farol. Eu posso doar o cobertor ou a comida que bateu na campainha. Mas terá muito mais efeito se eu sentir com o meu olhar no olhar desse irmão que ele é um irmão de caminhada. Terá um efeito grandioso de paciência, afabilidade, doçura e compreensão. Ou muitas vezes chega no farol, a gente vira a cara para o lado e nem tem coragem de abrir o vidro. Confiamos ou não confiamos na justiça, na proteção e no amparo divino? Então, meus amados, continuando então, a vida é difícil. Claro, nós estamos num planeta de provas, expiações, reparação. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos aos deveres que nos são impostos, qual que é o dever que nos é imposto? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nas consolações e nas compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar, ao passo que todos nós temos de espiar o nosso passado e de nos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, dóceis, amorosos, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Harvard, em 1862. Então, meus amados, como tem sido as soluções que temos resolvido? Como têm sido as nossas soluções para as provas que temos todo dia? Ainda sentimos na nossa intimidade que a violência resolve? Que o julgamento, que apontar o dedo? Como fazer, meus amados, para não mais só sabermos disso, mas para nós sentirmos isso? Meus amados, são tantas coisas que nós podemos ler aqui no Evangelho, para que sejamos mansos, brandos e pacíficos. Por favor, me ajuda. Como fazer? Refletindo na nossa intimidade, temos sido os pacientes, compreensivos, pacientes, amorosos e tolerantes? Meus amados, então, do Evangelho, já está faltando apenas uns 15 minutos, então, do Evangelho eu gostaria de pedir para vocês licença e parar aqui. E
ler e refletir um pouquinho no nosso livro Pensamento e Vida. O capítulo é o 25, que fala da tolerância. Então vamos lá. Vive a tolerância na base de todo o processo efetivo. Então a tolerância é a base de todo o processo efetivo. Aí Emmanuel aqui faz uma comparação com as próprias coisas que nós estamos acostumados a movimentar. Então ele diz, as peças de qualquer marca, de qualquer máquina, suportem-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Então, por exemplo, um carro, quantos componentes tem um carro? Cada um tem que estar em harmonia com o outro para que o carro, então, cumpra o objetivo de locomover. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações de abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Então, tudo na natureza, que é a lei divina, é única, a lei natural é única, a mesma lei que atrai os planetas nas galáxias, são as mesmas leis que atraem os minérios, são as mesmas leis que atraem os nossos corações. E ele diz que todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Então, paciência é fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida da fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo mal. Então a tolerância não é coisa de superfície. É coisa que nasce, que floresce no Espírito Divino que somos, porque nós já temos essa virtude, nós já temos esse atributo. Só que nós temos que vivenciar para entrar em sintonia com ele. Então, a tolerância plasma a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo mal. E agora vem aqui um parágrafo, profunda reflexão. Pedir que os outros pensam com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação, adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. Como é que nós estamos hoje em relação ao sistema político-administrativo do nosso país? Queremos que todos os dirigentes façam o que nós achamos que é correto. Seria uma exigência descabida. E estamos achando que todos estão fazendo tudo errado. Onde nós é que temos que adaptar. Porque Deus é que rege. Se alguém está onde está, é porque tem propósito divino. Deus é que rege. Mas qual é a minha parte? Com dignidade. Dentro da firme disposição. Eu tenho ajudado? O que eu tenho feito? Mas eu não estou falando só de sair de casa. Estou falando mesmo dentro de casa. Com os pensamentos que eu alimento o meu coração. Como que eu tenho ajudado? Como que eu tenho contribuído? Com paciência, com tolerância? Aqueles que estão na tarefa, que se proporam a cumprir? Como é na minha intimidade a contribuição que eu dou? Ou eu só vou dar contribuição se a pessoa pensar como eu? Se o meu vizinho, meu prefeito, meu governador, meu presidente pensar como eu contribuo. Mas se ele não pensar como eu não posso contribuir. Pois é. Então como é que eu vou entrar dentro da paciência e, consequentemente, da tolerância? E aí, a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Por exemplo, Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar,
crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também a alma, assim também nós. De alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Como eu tenho acolhido no meu coração os espíritos que de alguma forma eu tenho contato com ele, ou pelas redes sociais, ou fisicamente ao lado, no dia a dia. Quando vem alguém à minha mente, eu não posso ter. Se eu quiser ficar nesse planeta ditoso, que segundo o nosso diretor espiritual do Abraço Fraterno Eurípides Barçanufo, que é um ciclo de mais 1.800 anos, se eu não compreender e sentir isso aqui na minha intimidade, saberei as dificuldades que enfrentarei. Então, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho da roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva que se encontra. Esses espíritos amorosos e bons que nos ajudam, neste momento, nos envolvem com as suas vibrações de amor, para que possamos sentir e termos consciência e lucidez em que estado realmente nós nos encontramos. Na paciência, na mansietude, na bondade, na compreensão. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. Amada, há quantos milênios nós vem assim? Hoje eu dou o golpe, amanhã eu recebo o golpe. Só que eu esqueço que a cada golpe tem a ferida. Então é duplo. Porque quando eu sou violento com alguém, eu gerei em mim a desarmonia. Eu gerei em mim a ferida. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Quando eu aponto o dedo e dou qualquer nomenclatura, para quem que eu estou gerando a dificuldade? O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo à base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Como têm sido os nossos pensamentos e envolvimento a todos que vêm a nossas mentes? É imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável em uma legião sem remédio. Então, tratar, porque nós estamos entendendo o espírito de evolução. Então, é lei divina tratar com amor o ignorante, com carinho medicamentoso. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal, com serviço incessante no bem. Porque não fazer nada já é um grande mal. Fazer o mal é mal dobrado. Não fazer o bem já é um grande mal. Quem, com os lábios, repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda, perdendo o tempo. Perdoar é esquecer a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observam
com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Amados, são nossas ações que dizem que nós somos, não o que nós falamos. Então, aqueles que ainda não compreendem a nós, devemos ser pacientes e tolerantes, porque eles observarão nossos atos. E é o exemplo. Pais e mães, avós e avós, sejam para esses espíritos que estão contigo, envolvidos pelo idioma inarticulado do exemplo diário, da doçura, da bondade, da afabilidade, da paciência e da compreensão. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava. Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Então, em seguida que Jesus veio estar com os discípulos novamente, ele fez alguma crítica a Judas? A Pedro, que falou que amava ele e que nunca... Ele falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas antes que amanheceu o dia, Pedro já tinha... Ele veio apontar alguma inferioridade? Ou ele veio mostrar para eles o caminho da construção do amor e do bem? Tolerar é refletir o entendimento fraterno. Então a fraternidade, o amor, ele é tolerante. Porque ele compreende, ele sente na intimidade que a cada um está no seu tempo e é um processo de construção. E o perdão, que olha, esse é trabalho árduo. E o perdão será sempre a profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Bem, meus amados, já estamos aí nos últimos instantes para o término do nosso encontro dessa manhã de hoje. Quanta alegria, quanta gratidão por termos mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, ligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelo pulsar do nosso coração, pelas vibrações amorosas que nos envolvem, desses benfeitores amigos, que, digamos assim, endossaram, patrocinaram a nossa reencarnação num momento tão grandioso para os nossos espíritos imortais. Amados, fomos todos nós envolvidos por essas doces vibrações amorosas de Jesus. Agradecer por tudo nas nossas vidas. Que na intimidade dos nossos corações não tenham mais espaço para a intolerância, para a incompreensão e para o julgamento. Que na intimidade dos nossos corações flua a bondade, a compreensão, a tolerância, a doçura, a afabilidade. Ajuda-nos, Jesus, a construirmos em nossa intimidade esse reino de amor, de paz e de luz, ao qual são os propósitos divinos para todos nós. Ajuda-nos, Jesus, em compreendermos em definitivo esse Espírito Divino que somos e que nós não fomos criados. A nossa concepção divina
Nós não fomos criados para sermos julgadores, intolerantes, violentos, coléricos, impacientes. Porque todas as vezes que sentimos assim, Jesus, sofremos e passamos por dificuldades íntimas. Adoecemos, Senhor, porque ser intolerante, ser julgador, ser crítico, vai contra os princípios da lei divina que nós fomos criados. Ajuda-nos, Jesus, a cada dia amarmos mais, compreendermos mais, sermos tolerantes, como a tolerância é a base do amor, da fraternidade, da bondade, que faz com que nós sintonizamos com o amor infinito de Deus, nosso Pai, com as vibrações amorosas dos corações dos espíritos superiores, que faz que nós trilhamos esse caminho da luz, da construção da paz, da bondade e da alegria, na intimidade dos nossos corações. Que os benfeitores amigos em cada lares, que aqui estão ligados com nossos pensamentos, possam conceder passes energéticos a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que participam conosco nessa luz da manhã de hoje, fortalecendo-nos a cada dia nesse nosso caminho de redenção, de provas, expiações e regeneração. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Mestre Jesus. Amados, estamos encerrando então hoje aqui o nosso encontro da manhã de hoje. Sempre a imensa alegria e a gratidão a todos vocês que, através dos seus corações, alimentaram o meu com tanto amor. Sou tão grato, mas tão grato por tanto amor que recebo de todos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Recebam de todo o meu coração, mesmo que ínfimo ainda o meu amor, as vibrações amorosas que pulsam na minha intimidade, agasalhar os seus corações, nessa grandiosa oportunidade que Jesus me concede de tê-los comigo, para que juntos, fraternos e amorosos, caminhemos em paz e destemidos, com imensa alegria e amor. Ótimo domingo a todos. Muito obrigado.